Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Então, dando continuidade à nossa leitura do livro de Joyce Meyer, Pensamentos Poderosos, nós estamos lendo nas quintas-feiras, né, aqui na igreja, e é presencial, mas excepcionalmente essa semana, porque nós estamos na Conferência de Mulheres, então nós vamos estar fazendo online. Então, é uma oportunidade de você estar compartilhando, curtindo, compartilhando com mais mulheres para alcançar outras mulheres e trazê-las para a igreja. Amém? Esse é o propósito de Deus no coração dele, para alcançar mulheres que estão passando por algum momento difícil e até para nos edificarmos. Não precisamos chegar a uma depressão, a uma ansiedade, uma crise de pânico ou qualquer outra coisa para a gente estar fortalecida e edificada, né? Primeiro nós nos fortalecemos para estar fortalecendo as outras, mas é importante a gente se cuidar também. Amém? Então, o pensamento de hoje é o pensamento número 5. Amo as pessoas e tenho prazer em ajudá-las. Você tem prazer em ajudar as mulheres? Outras pessoas, né? Mulheres, homens. Você tem prazer em ajudar ou você só pensa em si? Então, nós precisamos nos cuidar, pensar em nós, mas nós precisamos entender que Deus conta conosco para ajudar outras pessoas. E o amor que Ele derramou em nossos corações, lá em Romanos, eu queria que você estivesse aí abrindo a tua Bíblia, em Romanos 5:5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que nós entendemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador e Ele faz morada dentro de nós. Esse amor, ele é derramado no nosso coração. Então, nós temos amor suficiente para amar e para ter prazer em ajudar as pessoas. Amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. O amor de muitos estão esfriando. Muitas pessoas estão sendo egoístas, pensando em si mesmo. Isso faz parte dos finais dos dias, os finais dos tempos, né, da igreja aqui na Terra. Nós estamos passando por isso, mas o nosso amor, ele não precisa esfriar como de muitos. Amém? Então só depende de nós nos exercitarmos para amar e ter prazer em ajudar as pessoas, independente daquilo que elas podem ou não nos dar em troca. Porque quando Deus ele amou o mundo, a Bíblia diz que ele amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ele só tinha Jesus. E ele deu o único filho dele por amor de mim e amor de você. E ele não nos pediu nada em troca. Então nós não podemos ajudar esperando algo em troca. É bem provável que nós recebamos algo em troca, porque Deus está nos vendo e Ele é um bom recompensador. Ele é um bom pagador do nosso trabalho. A Bíblia diz que o nosso trabalho dele não é em vão, né? Por mais que nós não fazemos esperando, mas aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que o nosso coração espera, Ele é fiel e justo para fazer acontecer. Amém? Então, vamos estar amando e ajudando as pessoas naquilo que nos convém a fazer, naquilo que estiver em nossas mãos, e o que não está, nós oramos e Deus faz. Amém? Lá em João 13:34, ele diz: um novo mandamento lhe dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, isso aqui é Jesus falando que ele foi, mas ele nos deixou um mandamento. Então, todos aqueles mandamentos lá do Velho Testamento, ele foi resumido, né, em poucos mandamentos. E um deles é amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E quando nós amamos, como eu disse no início, nós não esperamos nada em troca. Não significa que nós não possamos recompensar alguém que nos ame, que faça algo por nós. Deus é um Deus galardoador, presenteador, e Ele também nos ensina a sermos assim. Amém? Se você tem gratidão no seu coração e você gosta de presentear, eu gosto de dar presentes, gosto de receber, mas eu gosto muito de dar presentes. E como é bom, a gente de repente chega com um presente para uma pessoa e a pessoa nem estava esperando aquela recompensa, é uma surpresa. Como é maravilhoso, Deus é assim conosco. Amém? Então eu queria ler alguns trechos desse pensamento
Nós não podemos ler o livro todo, né? Mas tem algumas coisas que eu queria frisar bem para ficar firmado em nosso coração. Eu queria ler aqui quando ela fala, mais que um sentimento. Algumas pessoas pensam que o amor é um sentimento maravilhoso, uma sensação de entusiasmo ou de emoções efusivas que fazem com que nos sintamos aquecidos ou aconchegados. Embora o amor certamente envolva sentimentos maravilhosos e emoções poderosas, é muito mais do que isso. O verdadeiro amor pouco tem a ver com emoções e arrepios, e tudo a ver com as escolhas que fazemos sobre a maneira como tratamos as pessoas. Eu sei, queridos, que às vezes nós passamos por problemas, às vezes decepções com pessoas, e às vezes a nossa alma ela tende, né, a ficar na defensiva. Faz parte do ser humano a estar na defensiva. Então, às vezes é mais fácil para nós não nos relacionarmos com algumas pessoas, às vezes até pessoas que nunca fizeram nada com a gente, mas porque nos decepcionamos com outras pessoas, nós queremos ter uma defensiva de um afastar. É melhor a gente estar afastado, é melhor a gente não se relacionar muito, é melhor, não, porque eu já ajudei, já me decepcionei, é melhor não ajudar mais. E Deus, ele não nos deixou esse exemplo. Então, o amor, ele não é sentimento. Amor e perdão não é sentimento, é uma escolha que nós fazemos. Então, o amor que está no nosso coração, derramado no nosso coração, ele vai muito mais além do que sentimento, do que arrepio, do que vontade. Você não precisa sentir vontade para você amar. Nós não precisamos sentir vontade para ajudar as pessoas que precisem de ajuda. Como eu disse no início, né? Aquilo que nós não podemos fazer, nós oramos e Deus faz. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Amém? O verdadeiro amor não é teoria ou retórica, é ação. É uma decisão com relação à maneira como nos comportamos no relacionamento com as pessoas. O verdadeiro amor sempre supre a necessidade, mesmo quando é necessário sacrifício. Quantas vezes, né, nós fazemos coisas que nós não queremos fazer, mas precisamos fazer em prol do outro, não é verdade? Hoje meu marido está no pastoreio e eu sou testemunha do quanto a nossa vida mudou. Meu Deus, quanto a nossa vida mudou, né? Está hoje à frente de uma igreja, cuidando de um povo. Talvez nós não façamos tudo o que você espera e eu tenho certeza que nós não conseguimos mesmo. E não é porque nós não queremos, é porque Deus é Deus e Ele é quem faz tudo o que nós queremos que alguém faça. E às vezes nós não vamos suprir todas as necessidades, todas as suas expectativas, mas eu posso dizer que a nossa vida tem sido uma vida de renúncia. Quantas vezes, né, nós queremos descansar, mas alguém precisa e nós temos que estar suprindo a necessidade de alguém, né? Quantas ovelhas precisam e às vezes a gente deixa de passear, às vezes de viajar, às vezes mesmo de descansar para estar cuidando, né? E isso é o amor de Deus, né, no nosso coração. Nós precisamos de descanso, merecemos cada um de nós como filhos de Deus, mas às vezes precisamos estar fazendo esse pequeno sacrifício de estar suprindo a necessidade de alguém. E eu quero te dizer, queridos, eu não estou falando isso para constranger, mas eu estou falando isso para que você pense um pouco, né? O que é que você não tem feito pelo outro? O que é que você espera, né? Que o seu pastor faça, ou que a sua liderança faça, ou que o seu pai ou que a sua mãe faça, mas o que você, né, pode fazer pelo outro e você não está fazendo. Né? O que é que você está aceitando no seu coração como frustração? O que é que você acolheu dentro do seu coração como autodefesa? Não, eu prefiro não me relacionar, eu prefiro manter distância, eu prefiro não me aprofundar mais em relacionamentos com pessoas porque pessoas decepcionam.
Elas vão decepcionar mesmo. Elas vão decepcionar e talvez você também decepcione algumas pessoas, não é verdade? Mas e o que diria Jesus nessa situação? O que diria Jesus quando eu e você precisa de algo? Quando eu e você precisa de ajuda? Quando eu e você precisa ser ajudado em qualquer coisa, uma palavra, um abraço? Às vezes um abraço fala muito mais, queridos, do que qualquer ação. Uma ajuda, uma atitude, às vezes é só aquele momento. Mas quando você precisa de um abraço, não é verdade? Quem é que lhe dá? Então, assim, às vezes nós nos limitamos, né? Aquela pessoa está precisando de tal ajuda, eu não tenho para dar. Eu não posso dar. Alguém precisa, digamos, que precisa de muito dinheiro, mas nós não temos tanto dinheiro. Mas às vezes uma palavra, uma oração, um estar junto quando a pessoa precisa, o estar apoiando. Não é você estar todo dia. Ninguém fica na casa de ninguém todo dia, não é verdade? Cada um tem suas rotinas. Mas quando alguém precisa e você pode ajudar. E o que é que nós estamos fazendo, né? O que é que você está fazendo? Eu queria somente que você pensasse mesmo nisso. Nesse pensamento poderoso, né? Que às vezes nós tirarmos os olhos de nós mesmos. Eu preciso, todos nós temos necessidade. Eu preciso tanto disso. E às vezes tem alguém do nosso lado precisando. E nós podemos fazer, mas nós só estamos pensando em nós. Então, estamos pensando na minha necessidade, você está pensando na sua necessidade, somente na necessidade da sua família, somente na necessidade daquilo que você tem como visão, como alvo para a sua vida. E não está acontecendo e você fica, às vezes, ansioso, às vezes chega numa determinada situação de você estar até com uma depressão ou qualquer um desses transtornos que tem surgido aí na Terra. São tantos, né, que nós não vamos citar, porque são tantos para que dar atenção a isso. Eu prefiro dar atenção àquilo que a palavra diz a nosso respeito, que nós temos a mente de Cristo, que todas as coisas nós podemos nele que nos fortalece. Então, se nós podemos, todas as coisas nele que nos fortalece, nós precisamos ocupar nosso pensamento. Tudo o que é de boa fama, tudo o que agrada a Deus, fala lá em Filipenses 4:8. Medita um pouquinho em Filipenses 4. Eu creio que Deus vai trazer muitas coisas ao seu coração. Amém. Eu creio que Deus vai acrescentar muita coisa no seu coração. Eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas, mas eu sou uma pessoa muito sincera, então eu sou aquela pessoa que já lhe diz a solução. Eu não gosto de ficar rodeando e chorando e sofrendo diante de uma coisa a vida toda, sabe? Eu prefiro lhe trazer a solução, se eu sei, já lhe trazer a solução do que lhe segurar na minha mão, lhe trazendo uma dependência emocional. Para que isso, né? Nós não temos muito tempo na Terra, nós precisamos edificar outras pessoas. Então, o que nós podemos fazer pelo outro, vamos fazer, porque a gente vai deixar as pessoas dependentes da gente. Por que não ajudar as pessoas a sair daquela situação que elas precisam se levantar? E às vezes nós precisamos ser sinceros com as pessoas. Às vezes o alisar, o abraçar demais, somente abraçar e não falar o que a pessoa precisa, ou não abrir os olhos da pessoa, o que a pessoa precisa saber, o que ela precisa entender, que ela precisa mudar. Como é importante quando nós somos aconselhados, como é importante quando alguém nos abre os olhos e nos diz aquilo que nós precisamos melhorar. Isso também é amar, isso também é ajuda. Amém, queridos? Então, que você, ao término dessa ministração, você entenda o propósito de Deus acerca do ajudar, do amor ao próximo. Amém? Lá em 1 João 3,18, vamos para lá? 1 João 3,18, é lá no finalzinho. Ele nos diz: Filhinhos, não amemos de palavra, nem língua, mas de fato
e verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que nós não podemos amar somente de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Porque nós seremos conhecidos que temos o amor de Deus quando nós fazemos aquilo que é necessário fazer. E às vezes o amor fala a verdade, o amor não engana, o amor não vê uma pessoa no erro e fica, misericórdia, meu Deus, misericórdia, só pedindo misericórdia, você sabendo da verdade, você sabendo daquilo que você poderia livrar aquela pessoa. Queridos, como é bom estar próximo a um buraco. Você imagina aí, você próximo, você está andando e você encontra um buraco que você não está vendo e alguém vem e te alerta, né? Sai daí, senão você vai cair nesse buraco. Como é bom. E às vezes nós precisamos fazer isso, despertar, chacoalhar alguém, despertar alguém que não está entendendo. Então, amor é mais do que um sentimento. Amor é a gente também falar a verdade, abrir os olhos naquilo que precisa ser aberto. Amém? Lá em Tiago 1:21, vamos para lá? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Então, nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina, que a palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. E ela é a verdade, ela não vai mudar. Amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia! Quando nós realizamos o que a palavra fala, queridos, a Bíblia diz, ela nos garante que nós seremos bem-aventurados. Nós seremos bem-aventurados quando nós acolhemos com mansidão a palavra em nós enxertada. Nós precisamos receber a palavra e não ficar na defensiva, entendendo ou recebendo como uma ofensa, ou quando nós somos afrontados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela veio para abrir nossos olhos mesmo. A palavra de Deus veio para nos instruir na verdade. Então, a verdade, ela vai libertar. A verdade, nenhum de nós estamos totalmente perfeitos, que nós não precisamos da palavra de Deus. Você precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre amar e sobre ajudar. Então, nem sempre a ajuda vai ser você esconder a verdade de alguém. Você não vai estar ajudando alguém. Amém, queridos? Quando você percebe que alguém precisa entender o que aquela pessoa precisa fazer e você está somente observando e você está somente deixando aquela pessoa dependente de você e aquela pessoa não está crescendo na verdade, isso não é amar. Não está crescendo, não está sendo liberto, está sendo somente alguém, né, que você tem que estar sempre somente segurando na sua mão. Amém? Nós estamos na mão do Senhor. A Bíblia diz que a mão dele ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos ajudar. Nós precisamos um dos outros, mas nós precisamos também
crescermos no Senhor e depender dele. Amém? Mas aquilo que está ao nosso alcance, a fazer pelo próximo, nós precisamos sim fazer. 1 João 3,14, nós já estamos concluindo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu, a sua própria vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que possuir recursos deste mundo e ver seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade. Então, aquilo que estiver ao nosso alcance fazer pelo próximo, nós precisamos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, de palavra também, de abrir os olhos de nossos irmãos, aquilo que eles não estão vendo. Eles estão errando e nós estamos somente assistindo o erro. Somente vendo que a pessoa não está indo bem. Vendo que às vezes pode ser que aquele erro pode levar à morte daquele nosso irmão. Nós precisamos, queridos, dar a palavra que já chegou no nosso coração como verdade. Nós precisamos também abrir os olhos daqueles que não estão vendo aonde eles estão errando. Amém? Ela fala aqui uma frase, ela repete em alguns capítulos, ela diz: para onde a mente vai, o homem segue. Então, vamos controlar o nosso pensamento. Às vezes, quando nós recebemos uma ajuda e não é a ajuda que nós queremos, não é a ajuda que talvez você escute alguma palavra, um conselho, e não era aquele que você queria ouvir, mas é exatamente aquilo que você precisava ouvir. É exatamente aquilo que vai te tirar deste lugar de frustração que você está. Você precisa de pessoas que te chacoalhe. Você precisa de pessoas que não somente concordam com o que você acha, mas de pessoas que te mostrem o caminho da verdade. Você precisa valorizar essas pessoas que te ajudam também dessa forma. Amém? Deus é fiel. Amém? Mais uma coisa aqui que ela relata nesse livro, nesse pensamento, ela diz: com o tempo passei a entender que Deus é amor e que sua natureza é galardoador. Ele dá, ele ajuda, ele se importa, ele se sacrifica. Ele não faz essas coisas apenas ocasionalmente, mas elas representam a sua atitude constante para conosco. O amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Ele sempre nos oferece amor, generosidade, graça e ajuda. É verdade que Deus é justo e há vezes em que Ele pune o pecado, mas até isso Ele faz por amor, para o nosso próprio bem, para nos ensinar a maneira certa de viver. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Todas as suas ordens destinam-se a nos ajudar a ter melhor vida possível. Ele nos ordenou amar e sermos bondosos uns com os outros, o que significa tirar o foco de nós mesmos, silenciando a voz que pergunta: e eu? E aprendendo a seguir o exemplo de Jesus, sendo bondosos, generosos e amorosos para com os nossos. Eu te pergunto, até onde você cresceu? Até onde você chegou na sua caminhada até aqui? Ele tem sido fiel com você? Ele tem te ajudado? Ele tem aberto portas para você?
Então, por que você vai passar a sua vida inteira esperando somente ser ajudado? Por que não pensar, eu fui ajudada nisso, eu posso ajudar alguém? Por que pensar, eu sempre preciso de ajuda? Por que pensar sempre eu? E eu? Eu também preciso de ajuda. Claro, queridos, Deus sabe como suprir. Deus sabe como se achegar até nós. E eu sei que a ajuda de Deus, ela vai chegar na ocasião oportuna, mas eu quero que hoje você tire os olhos de você e você pense, eu amo as pessoas e eu tenho prazer em ajudá-las. E não, eu me amo e eu preciso sempre de ajuda. Deus, ele sabe o momento e a ajuda que cada um de nós precisamos. E a ajuda de Deus, ela vai sempre chegar. Sabe por quê? Porque certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Existem momentos que nós precisamos sim de ajuda. Mas não é normal todos os dias nós pensarmos só em nós. Não é normal todos os dias nós pensarmos que a minha necessidade, porque a minha emoção, porque a minha vida e a minha necessidade. Amém. Que você pense bem nisso, que você amadureça um pouco e pense em ajudar as outras pessoas. E tendo a certeza de que Deus está te vendo e de que a ajuda de Deus ela vai chegar na sua vida. Amém? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se a Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber, significa que nós damos, mas que nós também recebemos. Amém? Mas que nem sempre nós vamos somente receber. Nós não somos uma represa, nós somos um canal de Deus. Então, aquilo que nós recebemos, nós vamos certamente ajudar alguém. Então, que você pense nisso nessa noite, que você pense hoje mesmo, nesse momento que você está me assistindo. Quem é que está precisando da minha ajuda? O que eu posso fazer pelo próximo? O que eu posso fazer, Pai, pelo próximo? Faz essa oração. Faz essa oração de consagração. O que é que você pode ajudar alguém? Eu tenho certeza. A igreja local é um campo aberto. Um campo florido para que você possa ajudar pessoas. Eu tenho certeza que você procurar a gente, perguntando a alguém que esteja precisando de ajuda, na ajuda que você pode dar. Eu tenho certeza que você vai ter a pessoa certa para ajudar. Amém? Então se fortalece no Senhor, na força do seu poder. E pense em ajudar outras mulheres, pense em ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que a sua necessidade ela vai ser suprida. Porque Deus ele não é injusto para esquecer o nosso trabalho. Ele não é injusto, ele é um bom galardoador, ele é um bom recompensador. E ele está vendo aquilo que você está tirando o foco de si mesmo. Por um instante, você está tirando o foco de si mesmo em prol de outro, em prol de alguém, em prol de uma causa, em prol de ajudar algo no reino. Eu tenho certeza que ele vai te recompensar, porque ele sempre vai ter prazer em nos recompensar naquilo que nós fazemos para ele. Amém? É uma lei, a lei do retorno. Se planta e se colhe. Agora não coma a semente, porque se você comer a semente, você não vai ter o que plantar. Amém? Então o que é que você tem nas suas mãos hoje para plantar? Plante. Vamos lá para 1 João 4. Passar em uma página da sua Bíblia. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, nós precisamos conhecer. Porque o amor dele não falha. O amor dele é tudo que ele deu de melhor para nós, através de Jesus. Amém? Pense nisso, eu queria deixar esse pensamento para você. Peça a Deus que lhe mostre a causa e a raiz de toda a infelicidade em sua vida. Esteja disposto a encarar a verdade sobre si mesmo, ainda que você não goste dela. Esse é o primeiro passo para uma vida melhor. E eu queria te incentivar a estar comprando esse livro.
Eu sei que Ele vai acrescentar muito na sua fé. Eu sei que Ele vai te ajudar a crescer. E eu sei que Ele vai te ajudar a controlar os seus pensamentos e pensar como Deus pensa. Não perde tempo, queridos. Não coloca toda a sua energia somente pensando no seu problema. Somente pensando na sua necessidade. Porque você e você e você pensa, decide hoje pensar naquilo que Deus quer que você faça por alguém. Decide hoje a se consagrar e a esperar o que é que Deus espera de você em prol de outra pessoa. Em nome de Jesus, amém? Espero que você tenha sido abençoado, bem edificado e que você cresça nisso. Esse foi o pensamento número 5. Amo as pessoas e tenho prazer em ajudá-las. Então, nós precisamos ter prazer em ajudar as pessoas e não pensar somente em nós. Amém? Fica com Deus, amo você. Espero que você tenha sido grandemente edificada. Não esquece de curtir e de compartilhar. Outras mulheres precisam dessa palavra. Outros, talvez até homens, precisam dessa palavra. Então, quem Deus te direcionar, esteja enviando essa palavra para que outras pessoas estejam sendo libertas pela verdade, que é a verdadeira verdade e a verdadeira libertação é nós entendermos aquilo que nós precisamos melhorar. Amém? Então, pensa um pouquinho nisso, qual é a raiz, da sua infelicidade hoje. Para de pensar nisso e procura algo para fazer em prol de alguém. Amém? A igreja local está com as portas abertas. Eu quero dizer a você que o Verbo Portal Sudoeste está aguardando uma grande colheita e nós precisamos que você esteja bem, que você se envolva nessa grande obra. Nós desejamos que você entenda e veja como Deus vê essa igreja grande. Não é para a nossa glória, mas é para o louvor da glória de Deus. Eu quero que você veja essa igreja cheia de pessoas transformadas, alcançadas, edificadas por essa verdade que liberta. É a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vem, pega junto conosco e vamos avançar nessa região sudoeste, fazer aquilo que chegar em nossas mãos. E Ele é fiel e justo para nos recompensar. Amém? Você vai receber a sua recompensa naquilo que você faz para Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que plantar, Ele vai colher. Então, se estamos plantando coisa boa, nós vamos colher coisas boas. Deus tem expectativa em nos galardoar. Esse é o coração e o caráter do nosso Pai. Amém? Uma semana abençoada. Te aguardo domingo na igreja. Nós teremos uma linda festa para as crianças. Então, envolve sua criança. Não deixa ela de fora. Não deixa de vir à igreja. Se você não fez a inscrição, resolve na hora. Deus vai abrir as portas. Não deixe sua criança de fora. Nós queremos todas as crianças. Traga crianças para serem alcançadas. Em nome de Jesus também. Amém? Um abraço.